Galera, esse é o podcast Negócios à Parte, né? Nós vamos falar aqui de autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal e um pouquinho na interface com as outras áreas da vida. Meu nome é Paulo Vale. Alexandre Junqueira. Ananda Cristo. Muito bom, muito bom. Agora tudo funcionando, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom. Vamos lá. A gente já bateu um papo aqui, né? Se vocês já perderam a melhor parte, talvez. Vamos torcer para que não seja a melhor parte. Eu acho que não. E aí, Ananda, fala aí, o que você tá fazendo hoje em dia, pessoal, olhando para aquela câmera ali, ó. Não é olhando para aquela câmera, faz de conta que ele tem uma pessoa. Tanto que ela tá ali sentada em um banquinho, né? Então, assistindo aqui. Assistindo aqui. Tá certo. Bom, deixa eu me apresentar então. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. É mais que especial, né? Até porque daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da história aqui nossa. Mas, meu nome é Ananda Cristo, eu sou terapeuta atualmente, né? Trabalho com inteligência emocional, Bioflow. Também sou acupunturista e trabalho com algumas outras terapêuticas. Muito bom. Deixa eu só te dar um negócio. Quando você vira assim, ó, leva o microfone. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. E é bom que o microfone você pode mexer bem aqui, ó. Dá pra brincar. Esse aqui... É só isso, só puxa aquele aqui, ó. Ah, beleza. Falar bem juntinho perfeito. Aqui. Isso, perfeito. Só tá maravilhoso. Tem que repetir? Não, ficou ótimo. Ficou ótimo. Então tá bom. Muito bom. Então, o que nós vamos falar primeiro? Tem vários assuntos que a gente tá falando, a gente falou um pouco, tipo 4 aqui, tá? Já falamos. O que mais de assunto que tem aqui? Tem os assuntos do Instituto, a gente viveu, né, muitas histórias lá. Tem, que mais de assunto que a gente falou? Um pouco de relacionamento. Criança ferida. Aspectos emocionais. Sim, falando da história dos neurônios. Que devem ser levados em conta. Falando dos 3 centros, o neocórtex, o cérebro reptiliano e o sistema límbico. O sistema límbico, inclusive, que em marketing usa muito hoje em dia. Uhum. O que mais? Eu acho que a gente podia começar até para entender um pouco, a Ananda falar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre o que é Bioflow, sobre o que ela faz, sobre quais as vertentes de trabalho que ela atua hoje, né? Aí depois a gente fala de como foi chegar nisso. Sim, né? Ótimo. Adorei a ideia. Bom, vamos lá. Contando um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Então, eu sou terapeuta Bioflow. Mais especificamente, trabalho com inteligência emocional Bioflow, que é um processo de autoconhecimento e transformação pessoal que trabalha os aspectos tanto emocionais, né? Trabalha a consciência emocional, a consciência mental e a consciência física, como ferramentas de trabalhar questões profundas, como traumas, memórias, né, desde a infância, um processo de transformação mesmo, de aspectos, padrões, memórias, pensamentos. E dentro dessa ferramenta da inteligência emocional, a gente utiliza, uma delas é a respiração Bioflow, que tem sua raiz no Renascimento, mas, né, foi criado todo um modelo dentro da Bioflow para utilizar essa ferramenta. E também a gente usa a ressignificação emocional, que é uma forma de pegar todo aquele processo da respiração, que basicamente a respiração ela traz à tona, faz com que a pessoa entre em contato com emoções, memórias e questões inconscientes do seu ser, e aí ela traz para a consciência. E com a ressignificação, a gente consegue trabalhar um processo de ressignificar aquelas emoções, que são muitas vezes emoções que têm raízes, né, aspectos e vivências da infância, traumas, enfim. Então, basicamente, resumindo, esse é o trabalho que eu desenvolvo com a inteligência emocional Bioflow. Perfeito. Isso aí. E como que a gente se conhece? Bom, é legal. Aí é legal, porque eu vou fazer um gancho aqui e já mergulhar em como eu cheguei aonde eu estou hoje, né? Com o meu processo, com o meu trabalho e meu desenvolvimento hoje. Sim. E aí tem justamente a raiz aonde é que a gente se conheceu aqui, nós 3, né? Bom, meus pais,
eles, desde que, antes mesmo do meu nascimento, eles já tinham um processo de busca interior, trabalho de autoconhecimento. Então, eles sempre buscaram muito se desenvolver esse aspecto na vida deles. E aí, quando eu nasci, eles conheceram o trabalho do Gurdjieff, que é um trabalho de autoconhecimento, que busca trabalhar o estado de presença e autoobservação de si. E aí foi de onde eu conheço esses dois aqui. A gente se conhece há muitos anos, acho que, né? Nem sei, assim, o Alexandre, por exemplo, desde que eu me entendo por gente... Eu acho que nem entendia por gente ainda, né? Pois é, acho que desde bebê mesmo, sei lá, assim. 2 anos, acho que já tinha algum contato, né? Sim, é através desse trabalho. Nossos pais frequentavam esses encontros, né? Que tinham esse aspecto do autoconhecimento e eles levavam a gente também para vivenciar, assim, desde criança, já começar a absorver mesmo essas pinceladas mesmo de autoconhecimento, de sutileza, de presença, de meditação. E aí foi onde a gente se conheceu, assim, inicialmente. Sua mãe também, você conheceu através da sua mãe, não foi? Foi. Só que minha mãe foi um pouco diferente, porque ela entrou em 2001. Eu acho que seus pais entraram bem antes, né? A sua mãe e seu pai também, tem muito tempo, né, que eles entraram. E aí minha mãe, tipo, nova demais, né, cara? Assim, aquela pessoa bem tranquilona e tal. E aí, mas aí em 2002, minha irmã falou, cara, eu quero ir nesse negócio aí. Minha irmã tinha 14 anos. Aí elas falaram assim, você quer ir? Nós estamos indo. Aí eu falei, eu vou nesse negócio também. Aí eu fui e nunca mais parei de ir. Assim, né? Parei agora há pouco no Covid aí, mas... então acabou que eu entrei um pouco depois, né? Eu entrei bem depois de vocês, mas ao mesmo tempo eu frequentava direto, né? Vocês iam mais nos encontros, né? Então ficou essa diferença aí. Eu acho que eu falei no nosso último encontro aqui, o que é os encontros do Gurdjieff, o que a gente vai fazer lá, o que é esses grupos, mas agora eu queria ver do seu ponto de vista o que é, até para as pessoas entenderem e não ficarem assim, o que é esse lugar que esse povo se conheceu, que ele ia, que os pais iam, o que é isso? Como que eu vejo isso hoje, né? Hoje em dia está muito difundido o autoconhecimento, né? Então, meditação, tem muita coisa de meditação na internet, autoconhecimento mesmo, até a visão de a separação do homem emocional, inteligência emocional, inteligência intelectual, física, motor, né? Essas 3 formas de inteligência, essa divisão, hoje na psicologia essa divisão é aceita também, mas naquela época não era bem assim. Então como que eu vejo isso, né? A gente teve esse privilégio de conhecer esse caminho muito antes disso de ser difundido, né? Por alguns motivos, né? No meu caso foi meu pai, que era muito bem intelectual, assim, gostava muito de teoria, e era muito sensível, e ele viu que isso era uma verdade, mas nunca entrou na prática. Meu pai é um cara que praticamente ele trouxe esse conhecimento na minha família, mas ele nunca praticou. E aí minha mãe foi lá e colocou em prática, e depois eu e minha irmã também entramos lá, né? E então, assim, os nossos pais, né? É interessante, nós 3 aqui vi dos pais esse caminho, né? Eles deram isso, para mim, é um privilégio que a gente teve de conhecer isso antes, né? Por exemplo, hoje eu falo na internet que eu medito há 20 anos e é raro isso, né? Ainda mais para alguém da nossa idade e tal, mas porque foi uma sorte mesmo. Eu lembro quando na época da faculdade, eu fazia paradas, né? Meditação stop, né? E o pessoal falava, cara, Paulo é muito louco. Olha, ele tá de olho fechado lá em cima, olha ali, ó. Aí tá eu lá de boa, lá fazendo uma meditação. E assim, e hoje isso difundiu, né? E é interessante porque a ciência chegou na meditação, chegou nesse caminho. Naquela época não era, né? Naquela época era muito desconexo. Hoje tem provas científicas de que meditação melhora o sistema imunológico, te ajuda a lidar com ansiedade, depressão, né? Estresse, te ajuda a dormir melhor, dá muito mais foco, né? A meditação e o autoconhecimento. Eu vou falar com você, assim, quando eu fiz... A gente vai falar aqui de um pouco de cura emocional, né? E quando eu fiz essa cura emocional mesmo, um pouco no SAT, né, que tinha, né, e também principalmente na psicomotricidade,
Cara, psicomotricidade também era uma coisa que dava um assunto muito legal. Eu nunca fiz uma forma de terapia tão profunda. Né? É uma coisa que depois a gente podia falar também. E depois que eu passei por isso, até os joguinhos de computador eu comecei a jogar melhor. É louco isso, assim. Inclusive, se tiver alguém aí que estiver jogando joguinho de forma profissional, cara, faz isso que vai melhorar, tá? Mas, assim, isso é uma brincadeira. É verdade, mas é uma brincadeira, né? Isso é de menos, assim. Isso mudou muito meus relacionamentos, mudou minha forma de encarar a vida, de encarar investimentos, né? Cara, eu não tinha coragem de investir igual eu investi na minha vida, né? Eu investi em muita coisa, eu arrisquei muita coisa, porque eu vi que tinha oportunidade. Mas aquela criança ferida, ela só ia ver o risco, ela não ia conseguir ver a oportunidade. Então não ia funcionar as coisas. Então, assim, a verdade é que mudou minha vida esse caminho. E tudo começou, e aí eu, como falo as paradas mesmo, comigo não tem papo na língua, tô aqui doer. Tem um lado bom que eu vejo desse espaço, onde a gente, né, eu serei eternamente grato, mas ao mesmo tempo eu acho que existe um teto de evolução. Em toda instituição existe um teto. Isso eu demorei a entender. Em toda instituição existe um teto. Aquilo vai ficando, você vai virando uma pessoa responsável, e aí você começa a ter uma posição, e aí começa a vir ego. Isso igual toda religião sempre foi, né? E aí um dia eu entendi, agora eu tô até saindo um pouco do assunto, mas... Não, tá bom. Tá bom? E aí eu fui criado nesse lugar, né? Assim, eu era CDF nesse lugar, assim, as coisas certinho, sentava com a coluna ereta, fazia as meditações, até que um dia eu passei por muita coisa, né? Passei por esse processo de cura que não foi emocional e tudo mais, que não foi lá, né? Foi por outros caminhos. E ali eu fui vendo, fui sentindo aquele feeling, cara, tem algo a mais. Existe alguma coisa a mais ainda. Até que um dia eu recebi um flyer, né, do Aron. Você lembra do Aron? Você já não conheceu o Aron. E eu cheguei lá, Aron era um mestre desperto em Belo Horizonte, né? Desperto é meio relativo, né? Não tem como provar nada, mas assim, é uma pessoa que você olhava nos olhos, você via que só tinha amor ali dentro, né? Não tinha ego. E depois eu até queria saber a sua impressão também do Aron, que pode ser bem diferente, né? Você viu ele uma vez, mas nós vamos chegar lá, deixa eu só terminar aqui. Aí e aí eu cheguei lá, de frente pro Aron, né? Sentei lá, com a coluna ereta. E aí teve um momento assim que foi muito chocante, porque tem vários momentos chocantes, né? Mas esse momento, eu cheguei lá e veio aquele sono, assim, era depois do almoço, num satsang que tava tendo. E aí eu veio aquele sono e eu comecei a, lutar contra o sono. E aí uma hora o Aron olhou pra mim assim e falou assim, o que foi, Paulo? E eu falei assim, eu tô lutando contra o sono aqui e tá difícil. Ele falou, deita aí e dorme, pô. Né? E como que eu fui vendo que esse caminho ele tem momentos que é preciso uma leveza, que eu acredito que naquele primeiro caminho não ia faltar isso, né? Faltou, e aí eu entendi isso do teto, né? Uhum. E com o Aron teve um outro momento também muito, muito forte, que foi um dia que, cara, eu tava naquele momento ali, tudo era amor, cara, era um momento assim, e aí eu lembro que buzinou, passou um carro, era ali no Santo Agostinho, em frente ao McDonald's que tem ali no Santo Agostinho, e aí passou um carro e buzinou. Cara, eu lembro da impressão, aquela buzina era amor, cara, era muito louco. Assim. Cara, a buzina era de amor. Mas você tinha tomado alguma coisa? Tô brincando. Eu acho que não preciso tomar nada, eu já sou muito louco sem tomar, assim. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acredito que foi um pontapé e nós tivemos essa sorte também de seguir o caminho, fazer uma revolução na vida mesmo, seguir o caminho, seguir as buscas, né? A Ananda falou várias buscas que você encontrou, né? Sim. Eu acho assim que são caminhos, né? Dentro disso a gente tem uma gama de possibilidades de caminhos diferentes. E aí a gente começa em um e de repente a gente está experimentando o outro, que talvez naquele momento faça mais sentido. Sim. Né? E aquele antes fez sentido antes, né? Exato. E agora a gente está vivenciando uma nova etapa, um modo diferente, e aquele caminho agora faz sentido. Sim. Mudar, né, de rumo. E aí é o problema
de a gente, às vezes, não se permitir, não estar aberto aos outros caminhos que aparecerem. Né? Sim, não se engessar, né? Assim, tá aberta a flexibilidade e abrir mesmo para conhecer e entender o que de fato tem de bom ali dentro. Porque tem muitas coisas boas, mas também tem pessoas, né? E quando tem pessoas, instituições, acabam também, sem querer, levando para outros aspectos. Então, assim, colhe o que é bom e segue seu rumo, né? Segue sua vida e encontra outro caminho que você vai poder colher também coisas boas, né? Nada impede de você ficar naquele caminho também, se fizer sentido para você. Exatamente. E aí veio uma coisa, assim, ó. Tô falando muito, mas eu vou ficar mais quieto depois. Não. Uma coisa que ficou clara pra mim é que... Inclusive eu falei isso um dia no Instituto. Foi um momento meio tenso, assim. Mas foi bom, né? Que a instituição, em algum momento, ela tem que morrer pra você. A instituição tem que morrer pra você. O apego à instituição. E você não precisa sair da instituição e nem nada. Você pode continuar lá, mas o apego da instituição tem que morrer, porque a instituição ela é uma instituição, ela não é... É tipo o amor ao cruzeiro. Né? Olha quem tá amando o cruzeiro tá meio complicado, né, agora. O cruzeiro tá meio avacalhado e tal. Então, assim, o amor à instituição, isso eu entendi. O apego à instituição, ele tem que morrer. Né? E isso é a melhor forma... Eu falei isso lá, inclusive. Isso é a melhor forma de manter a instituição viva, de deixar a instituição ser pura. É o apego à instituição morrer, qualquer que seja a instituição. Qualquer que seja a instituição. Então ficou um pouco esse aprendizado aí pra mim também nessa época. Mas o que eu acho interessante, assim, que a gente estava conversando antes, é justamente que foi nesse lugar, né, que a gente se conheceu, foi a semente que foi plantada em cada um de nós aqui, dentro desse universo do autoconhecimento, né? Que despertou dentro da gente. E assim, a gente seguiu nossas vidas, trilhamos outros caminhos que hoje a gente olha e não fazem muito sentido, né? Em algum momento, a gente se percebeu puxado de volta, assim, né? Para esse lugar de... Que em algum momento foi plantada aquela semente ali, a gente precisa agora germinar ela e realmente fazer florescer, né, esse processo. Até para completar isso que você falou, assim, é engraçado, isso estava na minha cabeça, assim, como que cada um foi para um caminho diferente. Por exemplo, eu sou administrador, eu montei uma empresa, eu trabalhei com a parte comercial, automobilística, durante um tempo, e chegou uma hora em que eu voltei. A Ananda, ela é engenheira ambiental, ela estava fazendo florestal, estava fazendo mestrado, né? Foi para e aí hoje, depois de 12 anos que a gente, cada um voltou, né, para essa origem lá de trás. Apesar de ter tentado caminhos que, querendo ou não, a sociedade nos leva a seguir como caminhos certos, né? De segurança. Sim. E muitas vezes o Paulo, engenheiro, trabalhou, eu lembro que você ia lá para as obras, ia lá para várias cidades, viajava, mexeu com investimento, mas aí tá aí trabalhando nessa área agora, né? Engraçado, como que... Sim, e tem um negócio que é legal, que pega esse gancho com isso que a Ananda falou, né? Como que todo o caminho ele teve a sua utilidade, né? Uhum. Até o experimentar o caminho, às vezes vão falar assim, da vida. Sim. Né? Eu lembro na engenharia, eu tive uma impressão muito forte, foi uma das coisas que me fez sair do trecho, pelo menos. O trecho é a engenharia nos lugares longe, né? Tipo assim, fazendo rodovia e tal, e eu fiquei um bom tempo fazendo isso, né? E eu olhava para os engenheiros mais velhos assim, e eu sentia que eles... Primeiro, não tinham muita raiz, né, natural, estava cada hora mudando de lugar, e eu via que eles eram meio tristes, assim. E eu lembro que eu pensei um dia, eu não quero para mim, né? E eu acho que essa impressão ficou ali, só isso, né? E aí, naturalmente, a vida vai mudando a gente, né? E as coisas vão mudando, mas sem ter passado por isso, igual a Ananda, se ela não tivesse ido nesse caminho de fazer o mestrado e tudo mais, né? Talvez você sempre você não teria aquele conhecimento prático. Já segui um pouquinho ali e eu sei que eu preciso disso aqui. Eu posso até fazer aquilo lá, mas eu preciso disso aqui. Às vezes você sempre fica, se eu fizesse
Se eu trabalhasse numa indústria, seria diferente. Se eu não sei o que, né? Sim. Então, acho que é interessante. E a percepção é sempre parecida, né? A minha impressão foi exatamente essa. Chegou uma hora, quando eu comecei a entrar mais nesse trabalho de conhecimento, de me conhecer, de tentar entender o que eu gosto, eu olhei para onde eu trabalhava de uma forma diferente. E eu vi as pessoas, foi bem no momento em que estava todo mundo sendo mandado embora por conta de uma crise, etc. E aí eu vi aquelas pessoas que trabalhavam lá 20, 30 anos, olhando e falando, mas e agora? O que eu vou fazer? Você tem uma família para criar, você trabalhou, você deu sangue ali por aquela empresa, que é uma empresa multinacional, etc. E aí, outra questão, que eu acho que isso foi bem significativa, é porque a gente trabalhava viajando, né? De segunda a sexta. Então eu fiquei imaginando, eu não tinha família, não era casado nem nada, mas eu fiquei olhando, mas será que é isso que eu quero? Eu vou viajar de segunda a sexta, eu vou ter o sábado e o domingo. Será que eu gosto tanto de fazer isso? Ou será que o valor financeiro vale tanto a pena para eu abrir mão de ficar com a minha família, ficar com as pessoas que eu amo? A maior parte, né? Porque você vai de segunda a sexta, está viajando, você conhece vários lugares, mas vai chegar uma hora que isso aí vai cansar, e aí não é isso que eu quero. E depois que você está lá dentro, quanto mais tempo passa, mais você é sugado por aquilo e você não tem outra opção, né? Então eu falei, dá tempo ainda de fazer, então vou mudar, vou tentar entender. Eu fiquei 6 meses tendo certeza que eu ia sair, mas pesquisando, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Uhum. Nossa, isso é a realidade de muita gente, né? Muita gente segue, às vezes, um caminho que não tem nada relacionado com o verdadeiro propósito, né? Essa busca de um sentido para fazer as coisas e gostar do que faz, né? E aí se perde disso e segue o rumo, nesse rumo que a gente acaba sendo condicionado, né? Vai na boiada, né? Junto com a boiada, do que tem que ser, do que a sociedade quer que a gente seja. E aí, tanta gente, né, infeliz com o que faz. Assim, eu acho que é um medo, né? É um medo que paralisa aquela pessoa. É um medo... a pessoa idealiza não, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer isso e aquilo. Então, a pessoa tem tanto medo de não ter segurança que acaba, muitas vezes, vivendo uma vida inteira sem fazer o que gosta, sem arriscar, né? O risco, ele faz parte da vida, né? A gente está arriscando todo dia. Faz. Uhum. Então, eu acho que é sair desse lugar de medo e tentar olhar para dentro. Aí que vem o negócio do autoconhecimento, que é olhar para o que eu quero, o que eu gosto. A maioria das pessoas não se pergunta o que gosta de fazer. Teve alguns anos que eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, assim. Eu ficava assim, qual que é o sentido da vida, blá, 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 blá. Aí eu fiquei, o que eu gosto de fazer? O que eu realmente gosto? E eu não conseguia achar nada durante muito tempo. Não conseguia achar. Tipo, eu gosto de várias coisas, mas onde eu realmente me sinto bem, satisfeito, preenchido? E eu não achava, né? Depois eu consegui encontrar algumas coisas e tudo, mas principalmente me conhecer fez parte para eu saber qual que é o meu lugar, né? E isso é com muita gente, né? Isso é incrível como que as pessoas não sabem o que gostam e acham que gostam de alguma coisa com base no que eles tiveram dos pais ou tiveram de algumas experiências na vida e depois vão perceber que não era bem aquilo, né? Uhum. Não, e foi... agora. Hã? Pode falar. Vai. Bom, foi bem isso assim que aconteceu comigo também, né? Eu tive minha formação dentro da engenharia florestal, fiz o mestrado e aí no mestrado eu estava contando para eles antes, né? Que eu entrei em crise no mestrado. E aí eu entrei com um processo terapêutico de autoconhecimento, né? Que foi justamente a inteligência emocional. Eu fui paciente, cliente, né? E aí fiz o processo em mim mesma. E aí fui aprofundando justamente nisso, assim, porque eu entrei em crise, percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo, aquele universo da academia, assim, não era diferente do que a gente vê dentro das empresas, enfim. E eu não conseguia me enxergar mais fazendo parte daquilo.
E aí foi muito interessante, assim, que essa crise começou a me despertar para um novo olhar, assim, em relação ao que realmente eu queria fazer com a minha vida, com a minha trajetória de vida aqui, né? E ressignificar isso de que já tô velha demais, não posso mudar mais de rumo, que vou ter que começar do zero, isso é muito ruim, né? E ressignificar esse processo e se dar a oportunidade mesmo de dar uma chance para aquilo que você acredita e que realmente te dá gana, né? De estar ali fazendo todos os dias. E aí, dentro desse processo de trabalho, de autoconhecimento, de olhar para dentro, de entender o que realmente eu sou, o que eu quero, qual é o meu propósito aqui, aí que eu comecei a entender que realmente eu queria trilhar nesse processo de ajudar, né? De contribuir com o processo de saúde mental, emocional, física também. E aí fui mergulhando nessa trajetória mesmo, de estudar, de me dar uma chance de recomeçar, né? Isso é muito cultural, né? Nossos pais pensavam de uma forma, né? A outra geração anterior. E aí era assim, eu vou criar patrimônio, eu vou criar segurança. Aí de repente veio uma geração em que, de certa forma, começou a ver as coisas de uma forma diferente, porque o trabalho, querendo ou não, a gente está trabalhando maior parte da nossa vida, né? Então, como você está trabalhando, você vai com uma coisa que você não gosta, você está perdendo a maior parte da sua vida, de certa forma, de acordo com o que eu penso. E aí as pessoas começaram agora a tentar ligar o trabalho ao prazer, né? Ao que gosta, e não um trabalho como uma coisa que eu preciso fazer, um sofrimento, né? O trabalho pode ser uma coisa agradável, pode ser uma coisa legal, né? E ainda existe muito aquele comportamento, mas acho que a gente está numa transição, no meio de uma transição, né? Para essa percepção. Claro que tem o extremo, né? Tem também aquela ideologia que eu vou viver, que hoje as pessoas estão vivendo aí nesse mundo de YouTube, de fama, de não sei o quê, desses programas, né? Ficam lá que é como se a vida fosse uma festa mesmo. Claro que tem o compromisso, você tem a responsabilidade e tal, mas eu acho que também tem o outro extremo, né? Vou viver viajando, curtindo, fazendo não sei o quê. Tá, pode viver, mas depois é o equilíbrio, né? Depois você vai colher aquilo, né? Que você plantou durante um tempo. Então, acho que tem que saber o meio termo, né? Não é nem um lado, nem um outro extremo. Ó, fiz até um barulho de música aqui. Não, é interessante esse assunto porque às vezes a gente separa como se fosse assim, o caminho que o mundo quer, que é o caminho que vai me dar dinheiro, que vai me dar sucesso e tal, e o caminho que eu sinto que é o meu propósito, que é o meu dharma, né? Que é o que eu vim fazer aqui, o que eu quero, o que eu vou ser feliz, né? E aí isso já entra muito autoconhecimento aí. Porque para começar, o que te deixa feliz? Cara, só essa pergunta já... Será que o que te deixa feliz é só o que te dá prazer? Não sei, né? Eu acho que não. Eu acho que em um momento aí, se você fizer só o que te dá prazer por um tempo, eu acho que você entra até em depressão, né? Então, entra primeiro essa perspectiva. E a outra coisa é que, não, na minha visão, não é essa separação assim. Um caminho vai te dar dinheiro, sucesso, e o outro caminho... Não. Muitas vezes esse caminho esse caminho do seu caso ali do mestrado, né? Do meu caso seria ficar ali... Às vezes é um caminho até de destruição, até financeira, né? Não, essa separação, para mim, é um pouco diferente. É assim, é o caminho que o mundo aceita que eu faço, que é cômodo. Por exemplo, a faculdade. Assim, se for olhar a verdade mesmo, cara, não faz nem sentido fazer faculdade hoje. Cara, tem 1 milhão de pessoas formadas aí em todos os empregos possíveis. Quantos por cento das pessoas trabalham na área? É pouca gente, entendeu? Assim, mas é cômodo. É cômodo você fazer uma faculdade. Eu não digo nem na nossa época, mas, por exemplo, quem está formando agora com 20 anos, é cômodo ainda, porque assim, ninguém vai chegar, você vai falar assim, não, eu vou fazer uma faculdade, vou gastar, sei lá, R$1.000 por mês, R$1.500 por mês. Ninguém vai chegar e falar assim, não, você vai desgraçar a sua vida com isso. Mas às vezes você vai. Porque você vai ficar estudando lá por 5 anos, gastar uma fortuna, porque por ano vai dar 18 mil vezes 5, R$100.000, né? Uhum. Mas é cômodo.
Todo mundo aceita, entendeu? É o caminho da manada. Eu não estou falando da faculdade, não estou falando assim do caso específico só da faculdade, não. Apesar de essa ser minha visão. Mas em tudo na vida, tem um caminho que só porque todo mundo está fazendo é mais seguro na nossa cabeça louca. Então, por exemplo, o mestrado pode fazer porque todo mundo aceita. Né? A engenharia, eu trabalhar lá, não, todo mundo aceita. Você está lá na Ford, todo mundo aceita. Agora, na hora que você fala, cara, eu vou montar uma empresa e tal, já é um caminho diferente. Ainda mais se for montar uma empresa num ramo diferente, com uma criatividade, com uma espontaneidade diferente, todo mundo vai falar, você é maluco. Né? Então, não, e às vezes você vai ganhar muito mais dinheiro assim. Inclusive, é igual eu vou ser músico, eu vou ser ator, não sei o que, isso aí, todo pai antes tem um pavor, né? Porque fica com medo. Mas isso vem muito de uma herança que a gente recebe, muitas pessoas formam na faculdade e tal, porque o pai e a mãe realmente é um presente para o pai e para a mãe. Não é porque quer fazer. Não, é quando meu filho formar e tiver um diploma, aí tudo bem. Então, muitas vezes é mais para os pais por conta de uma herança do que para a própria pessoa. Eu conheço tem um pouco também, assim, da sociedade que a gente vive, valoriza demais isso, né? Assim, a gente é educado desde o início da vida ali para passar no vestibular e entrar numa faculdade. Sim. O nosso ensino, que deveria ser uma educação muito mais ampla, uma educação de fato, né? Ela é direcionada para a gente aprender conhecimentos para passar no vestibular, no Enem, enfim. Ser alguém que fez uma faculdade. Tem essa questão desse status que foi criado, né? Esse modelo de um rumo que tem que seguir, uma trajetória. Então, todo mundo vai por aqui. Todo mundo tá boiada ali. Todo mundo. O boi segue a boiada, né? Mas claro que tem alguns casos que, quando você sabe o que você quer, não é falando, não, faculdade é errado. Não, só que você tem que saber, se conhecer, né? E saber, eu quero fazer isso, eu quero seguir esse caminho. É o que eu amo. Tá bom, vou fazer. Mas também, se não for, poder tentar outros caminhos que não estão já escritos ali. Eu tenho que fazer faculdade, tenho que fazer isso, isso, né? Eu queria dar um exemplo dessa parada aqui que ilustra. Com uma alegoria ali, mais ou menos. Não alegoria, não, mas uma análise. Lá vem analogia. História. Lá vem história, analogia. Eu sou um investidor, né? Já tem um tempo. Eu sou um investidor ali porque... Tipo 6, né? Medo, tal, segurança, medo do futuro. Tive que virar um investidor. E sempre funcionou uma estratégia muito simples. Eu investi em ações na Bolsa de Valores há muito tempo, tem 12 anos que eu invisto. E eu nunca gostei do que todo mundo está fazendo. E eu sempre gostei de fazer o que ninguém está fazendo. Então, por exemplo, eu quase vendi as ações todas há um tempo atrás, eu devia ter vendido, porque já começou a cair. Na hora que eu vi que estava preço muito alto, e eu vi o pessoal falando, vou comprar. Eu falei, cara, é hora de vender. Né? E o contrário também, na hora que você vê assim, cara, tá todo mundo desesperado. Né? Teve uma vez, uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro na Bolsa de Valores, que eu comentei, ele perguntou, Paulo, e aí, o que você está fazendo? O que você está investindo? Né? Sabe que eu gostava de investimento? Eu falei, eu estou investindo em ações, e ele arregalou o olho assim. Aí eu, caramba, né? Aí eu cheguei em casa e comprei muito mais ações, né? É até óbvio, né? Assim, a sociedade ela comporta várias posições. Cada um de nós ocupa um lugar na sociedade, né? Teve a pessoa que fez esse microfone, ela ocupa um lugar e ela relaciona com a gente através de uma venda. E a gente ajuda a sustentar ela e ela ajuda a gente a produzir esse conteúdo. Então, cada um tem um lugar. E se todo mundo for seguir por um caminho só, é claro que não vai dar certo. Né? O caminho surge... É quase um dever sagrado eu entender qual que é o meu lugar no mundo, entender onde que eu posso ocupar espontaneamente aquilo, com criatividade, eu resolver um problema da sociedade, né? Mas o caminho fácil não é esse, definitivamente. O caminho fácil é o seguir o que todo mundo está seguindo. É o cardume, né? Se está todo mundo seguindo ali, eu posso até me ferrar, mas vou ferrar com todo mundo. Então esse é o caminho fácil. Então acho que tem um pouco essa pegada aí, né? Não tem problema você ser um engenheiro. Mas se todo mundo for engenheiro, não vai ter jeito. Não vai ter condição. Aí acontece igual acontece hoje em dia. Tem pedreiro que ganha mais do que um engenheiro. O engenheiro ganha ali um salário de... Por quê? Porque tem muito engenheiro. Né? Porque é o cômodo. E aí que entra também a importância
desse trabalho de autoconhecimento e de consciência emocional. Porque tudo isso que a gente está conversando aqui tem emoções atreladas, emoções mal resolvidas, emoções que se refletem lá do passado e que fazem com que a gente enxergue a vida como a gente enxerga e lide com ela dessa forma como a gente lida. Sim. Daí vem puxar para esse gancho, né? da questão emocional que a gente estava conversando mais cedo, né? Sobre a importância de fazer um trabalho emocional e desse processo de autoconhecimento para entender realmente, de fato, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, né? O que tem a ver com a minha essência, comigo mesmo, o que tem a ver com influências externas, ou padrões que eu repito dos meus pais, dos meus familiares, ou coisas que a sociedade impõe para eu ser daquele jeito. Mas o que realmente eu sou? Sim. E aí, né, como é importante hoje um processo de autoconhecimento, até para a gente poder realmente entender o que a gente quer fazer da vida de fato, né? Sim. O que a gente vai ter prazer em fazer e ainda colher frutos com isso, assim. Usar das nossas habilidades. Então, se autoconhecer, para entender. Até aproveitando esse gancho seu aí, eu queria fazer uma pergunta. O seu público, né? As pessoas que te procuram para trabalhar isso, eu acredito que deve ser, na grande maioria, mulheres, do que homens. Não sei, tô chutando, porque o homem normalmente tem uma certa dificuldade de se colocar e entrar em contato com emoções, né? Você trabalha com essa parte emocional. E o que você pensa sobre isso? É realmente isso, mais mulheres? Como que é trabalhar com homens e com mulheres? Olha, realmente, de maneira geral, quando você vai olhar, o público feminino procura mais trabalhos de autoconhecimento, isso é uma realidade, né? E trabalhos terapêuticos também. Sim. Porque o homem, ele cresceu dentro de uma sociedade que ele não podia expressar o que ele sente. Homem não chora, homem não pode falar o que sente, né? Cala a boca. Era assim, desde criança existe esse padrão dentro do universo do homem, né? Condicionado a não sentir, a não expressar o que sente. E aí acaba que os homens, de maneira geral, evitam de procurar esses processos justamente porque inconscientemente eles acreditam que não podem, de fato, ter contato com isso, né? Mas, curiosamente, não é uma coisa que acontece muito com o meu trabalho, assim, pelo menos até agora, né? Eu tive vários homens que procuraram meu trabalho terapêutico e foi muito, muito interessante, assim, bem profundo. Posso até arriscar dizer que eles aprofundaram mais que a maioria das mulheres, assim, que eu atendi. Quando eles realmente se propõem a se colocar nesse lugar, né? Que é um lugar desafiador. Você está ali se expondo, né? E vai entrar em contato com coisas muito doloridas e tentar ressignificar isso. Só deles já se colocar, eles dão um passo tão grande para chegar nesse lugar que ele chega realmente de verdade. Ele realmente quer fazer acontecer. E aí eu tenho tido experiências muito interessantes com os homens nesse aspecto. Porque como eles chegam com essa vontade de fazer acontecer, de aprofundar, eles aprofundam. E aí o processo, assim, inacreditável, assim, é incrível, assim, de saltos mesmo. Às vezes mais que algumas mulheres, assim, que querem, mas, né, existe aqueles momentos muito fortes de autossabotagem e acaba, às vezes não quer ir, aí vai mais ou menos, aí quer, não quer, aí o inconsciente vem, enfim, parece que é um processo muito mais, assim, desafiador do que quando o homem chega realmente com vontade de fazer acontecer, né? Então, muito interessante. Está crescendo muito esse movimento, né, de trabalho, de grupos de trabalho masculino. Antes, sempre a gente ouvia falar, o feminino, eu esqueci como é que chama, o Sagrado Feminino. Vários grupos, não sei o que e tal. Hoje existem trabalhos só de homens para trabalhar justamente essas questões que geram sofrimento, não só nos próprios homens, quanto nas mulheres, por conta de várias questões. Inclusive, daqui, sem ser a próxima vez, na próxima semana, na outra, a gente vai conversar com dois responsáveis por
trabalho que está crescendo, eles são lá de São Paulo, está crescendo bastante, e eu participei junto com eles de uma imersão, e cara, foi a coisa mais, assim, a sensação que eu tive é uma sensação que eu nunca tinha tido eu sempre tive dificuldade de estar, não é estar entre homens, não, mas eu sempre, por eu ter sido criado mais próximo de mulheres, eu sempre tive uma certa dificuldade com homem, né, com grupos de homem. E lá eu me senti como nunca senti, assim, em casa, à vontade. Não tinha a mulher, nenhuma mulher, né? Então, não tinha aquela, sem querer, você fica com aquela coisa quando tem alguma mulher, independente se seja, não questão de interesse nem nada, mas é diferente. Você tá com o seu grupo ali. Uhum. Aí os trabalhos costumam ser muito mais profundos, porque não existe nada para distrair. Querendo ou não, a gente distrai. Não questão de interesse nem nada, mas a gente está distraído. A gente é homem e são mulheres. Tipo 7 também. Né? Mas é uma coisa que você se entrega muito mais, e esse crescimento eu tô achando uma coisa fenomenal, e é muito recente. É tipo de 1 ano para 2 anos para cá que começou. E é necessário, né? Necessário. Porque isso, os homens foram muito, muito podados também, calados, principalmente emocionalmente, né? Então, tem seu lugar de importância para ressignificar o que é o masculino, o que é poder expressar o que eu sinto de fato, né? Me mostrar de verdade, sem tantas máscaras e tanto engessamento, né? Se abrir para ser mais espontâneo, mais leve, né? Tem uma coisa interessante, porque é uma palavra que eu já usei aqui umas 4 vezes, né? Que a gente tem que ser revolucionário, né? Principalmente quem é mais novo. E isso tem a ver com isso. Tudo bem que eu sou um pouco meio de Marte, assim, eu tenho essa energia muito combativa às vezes, mas a gente precisa disso. É uma questão de sobrevivência. E tudo tá voltando nessa coisa, né? A sociedade quer algo da gente. A sociedade quer moldar a gente de alguma forma. Isso no lado profissional, igual a gente já falou. Você tem que fazer faculdade. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer um concurso público. Você tem que trabalhar 40 anos, deixar o seu dinheiro no FGTS lá, virando pó, porque é isso que acontece, né? É um absurdo isso, né? É a sociedade querendo te colocar naquela caixinha. Aí depois a sociedade vem e fala, olha, você é homem, você tem que ser forte, você não pode chorar, você tem que ser um macho babacão, porque senão é boiola, você não pode ter sensibilidade com a pessoa que você tá, senão você é boiola, você não pode ter sensibilidade com a mulher que você tá, senão você é boiola, né? Você não pode ser boiola, né? Tudo isso, assim, é a sociedade querendo te moldar. Aí vem com a mulher. Você é mulher, você tem que ser donzela. Você não pode isso. Você não pode ficar com quem que você quiser. Você tem que ficar com uma pessoa assim, assim, assim. Você não pode isso, porque senão você é vagabunda. Você não pode isso. Então, a sociedade, ela quer. Ela vai. Se você deixar, a sociedade vai te colocar no caminho que, para a sociedade, isso é o mais cômodo. E aí vem um ato revolucionário. Uhum. É isso, igual você mesmo falou que você Sair da caixinha, né? Sair da caixinha, eu vou largar o mestrado. Mas foda-se, eu vou sair do mestrado. Eu tô me sentindo, meu corpo tá pedindo isso às vezes. Às vezes acontece isso, o corpo da gente tá pedindo, cara, eu não aguento mais isso. E isso é muito... Puxando um gancho rapidinho aqui, porque é engraçado isso que você falou do corpo, né? A gente está tão desconectado do nosso corpo que a gente não... Por isso que a gente não sabe o que a gente quer. A gente não se percebe. A gente não percebe o que a gente sente no corpo. A gente não percebe o que a gente sente de emoção. E a gente se perde nos pensamentos. A gente está completamente desconectado a maioria do nosso tempo. E aí, se a gente perguntasse para o nosso corpo, o que eu devo fazer? E aí, parar por um instante e perceber o que eu estou sentindo, de fato, no meu corpo. Porque o corpo reflete tudo aquilo sem papas na língua. Ele é pura verdade. Ele não é que nem a nossa mente que vai lá e começa... Justifica e julga e critica e inventa. O corpo não. Ele é aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente. Então, se a gente perguntasse mais para o nosso corpo... né? Então, se eu devo seguir por esse caminho ou aquele... Deixa eu ver o que eu sinto aqui no meu corpo.
nossa, seguir por aquele caminho me dá um nó na garganta, me dá um aperto no peito. Então, não é por aí, porque seu corpo tá falando que não é. Sim. Mas não, aí você se pergunta, e aquele outro caminho? Aí seu corpo relaxa. É como se ele soubesse. Porque é isso, né? Processo de autoconhecimento e de consciência corporal, emocional. E a dificuldade que a gente tem de entrar em contato com o que a gente está sentindo no corpo. Porque você falou sobre esse sentir, mas é muito difícil a gente conseguir, porque a gente está tão habituado a não perceber, que aí é muito... Mas o que eu estou sentindo? Não sei o que eu estou sentindo. O que meu corpo está pedindo? Exatamente. Eu não sei, mas existe um treinamento, existem trabalhos que fazem você se aproximar mais dessa conexão com o próprio corpo, né? Eu acredito que você tem alguns, mas, por exemplo, movimento autêntico, tem trabalho voltado para as meditações ativas lá, são muito para entrar em contato com e conseguir deixar levar, né? Sentir o corpo e movimentar. E eu acho que, assim, eu tive muita dificuldade no começo, porque eu nem pensava no meu corpo. Não, é muita cabeça e tal. E isso eu acho que deve ser... Para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras que não é tão fácil, existem formas de começar a treinar e fazer atividades que facilitam esse acesso, né? Sim, com certeza. Tem diversas ferramentas, né, de trabalhar essa consciência, de reconexão mesmo, da consciência com o corpo e de unir todas essas esferas que somos, né? Corpo, mente, emoção. Entender que tudo isso é uma coisa só. Na verdade, não existe separação, né? Essa separação está dentro de um pensamento cartesiano que gosta de separar as coisas, né? O corpo humano em partes. Sim. Mas não, nós somos o tempo todo a gente é emoção, pensamento e corpo. O tempo todo o nosso corpo está refletindo o que a gente sente. O tempo todo nossa respiração reflete as nossas emoções e vice-versa. E a gente tem que começar a observar para isso. Porque aí, se a gente estivesse fazendo esse trabalho de autoobservação, de presença, de percepção mesmo do que a gente sente todos esses âmbitos, a gente vai conseguir encontrar melhor as respostas para os nossos caminhos mesmo. As escolhas mais certeiras, daquilo que realmente está condizente com o que a gente é, com o que a gente quer, os nossos desejos mais genuínos mesmo. E é louco, porque para mim é muito claro hoje que isso é um vidente. Tinha antigamente, né? Não, um mago, um visionário, a pessoa que previu o futuro. É uma pessoa de conhecimento. É uma pessoa que tem esse feeling tão aguçado que você chega perto dela, ela já sabe um tanto de coisa de você. O corpo sente. A emoção sente. E até o intelecto sente. A coisa funciona, né? E a gente estava conversando mais cedo, né? Como que a gente muda, né? E como que eu tô me sentindo muito espontâneo, muito intuitivo, né? E é louco porque uma impressão fala com a gente. Uma impressão. Uma coisa que a gente vê, um jeito que a pessoa faz alguma coisa, né? E para ilustrar isso, que eu sou o cara das histórias, vocês já perceberam, né? Para ilustrar isso, eu vou falar de Teve uma pessoa que lá no início desse projeto, desse momento na internet, falou, vou fazer uma live. Então a gente encontrou lá no Pátio Savassi, inclusive. Sentou lá e tudo mais. E sabe aquela pessoa que é um pouco assim... Tem algumas pessoas que vê que é um pouco assim... Tem uma máscara ali, muito... exatamente o que... Sabe aquela pessoa um pouco máscara, assim, meio tipo 3, assim? Aquela coisa meio camaleoa, assim. Ele tinha um pouco esse jeito, mas tudo bem, né? E aí foi tudo bem. Ele falou, não, vou fazer isso, vamos fazer um projeto e tal. E eu também estava indo na onda e tal. Até uma impressão que eu recebi que me deu aquele cheirinho, assim, cara... Tem alguma coisa aqui que não tá legal. E aí eu afastei e depois eu fui confirmar que realmente não ia ser um bom caminho. Mas o que foi? Ele a gente tirou uma foto, ele ia postar no Stories. E aí ele postou, tinha ele fez uma seta, e uma seta assim com duas pontas, né? Ou seja, ele queria fazer uma seta para lá e para cá e escrever reciprocidade. Legal, né? Reciprocidade. Então nós vamos fazer um projeto juntos e é reciprocidade. Eu vou ganhar, você vai ganhar. Só que na hora que ele desenhou a seta, cara, ele desenhou a seta e a seta pro lado dele era completinho, direitinho. E a minha seta era quase só um traço, assim.
Entendeu? Então era uma seta apontando pra ele, escrito reciprocidade. Ele não percebeu, porque... Então assim, ela entenderam? Era uma seta aqui certinha e do lado de cá ela tinha uma pontinha assim, mas ali eu vi que tinha algo. E aí eu aos poucos fui deixando a coisa morrer naturalmente, né? Assim, tal. E aí não deu nada. Depois eu descobri que ele falou mal de mim, fez várias coisas assim que eu às vezes ia ter dado uma confusão danada. E eu pude simplesmente evitar por uma coisinha que eu vi. E aí, o que eu acredito hoje? Pode ser viagem minha? Pode. Mas o que eu acredito hoje? Isso está no inconsciente. Está no meu inconsciente ver aquela seta. No fundo, algo em mim já sabe. Existe uma intuição. Algo em mim já sabe. E existe algo nele também. O inconsciente, ele não consegue não se manifestar. Isso é uma coisa muito louca. E ele era o inconsciente dele também se manifestando numa seta. Ele falava algo, mas o inconsciente dele... colocou a seta lá mais ou menos. E aí, para quem consegue ver essa pontinha, tem essa intuição, as coisas fluem. Né? Não sei o que vocês acham assim, disso que eu falei, se é só uma teoria meio doida, mas é uma impressão que eu tenho hoje, sabe? Assim. Acho que não é só a intuição, acho que a gente tem intuição, mas a gente tem dificuldade de acreditar na intuição. Sim. Independente se é verdade ou não é, não, mas a gente tem que aprender a seguir e respeitar a intuição. Tá, pode ser viagem? Pode, mas é uma intuição. É alguma coisa que estou sentindo, tem algum sentido. Qual que é o problema de eu seguir ela? Sim. Né? Eu acho que tem mais possibilidade de você conseguir ganhar alguma coisa em cima disso do que eu acreditar, né? Eu acho que tudo é acreditar. Sim, e tem uma coisa, igual a Ananda falou assim, nessa intuição tinha várias coisas ali, tinha o sentimento daquele momento. Uma intuição, ela envolve muita coisa. Sim. Né? Que tem isso que você está falando aí. Envolve, às vezes você sente, tem alguma coisa errada nesse lugar, tem alguma coisa errada nesse espaço. Inclusive, eu queria te perguntar, você é bem sensitiva? Você sente que você tem um pouco de sensibilidade, assim, tem essa intuição um pouco? Acredito que sim. Em vários momentos já estive em situações, ou lugares, principalmente, que, tipo assim, não me senti bem, assim. E não tinha nada aparentemente, sabe? Mas eu não me sentia bem de estar ali. E a necessidade de ir embora mesmo. Não sei porquê, mas entendi que alguma coisa não era pra eu estar ali, assim. Não era o momento, não eram as pessoas. Então, não sei exatamente. Eu acredito que eu tenho uma certa sensibilidade. Todos nós temos, a gente só precisa aguçá-la. Uhum. E para isso, a gente precisa trabalhar esse estado de estar presente, né? Porque senão a gente não consegue perceber o que a gente está sentindo de fato. Mas é isso, assim. Não sei até que ponto são intuições ou é só uma sensação ali de o que é bom, o que é ruim, o que é negativo, o que é positivo. A gente acaba se baseando muito com experiências que a gente já teve, né? E são reflexos do nosso corpo. Eu, hoje em dia, acredito muito nos reflexos do meu corpo. Porque eu aprendi, dentro desse processo, que meu corpo... fala. Ele fala e ele fala a verdade. Ele não mente, o corpo não mente. E aí é isso, assim. Você tá num lugar, meu corpo já ficou legal, já contraiu aqui, já deu uma dor no estômago aqui, um nó na garganta. Alguma coisa tá querendo dizer. Pode ser um aspecto só meu e não das pessoas e não do lugar, mas alguma coisa tá acontecendo comigo, né? Eu tô percebendo e tô sentindo alguma coisa estranha, que não é boa. Uhum. Da mesma forma, né? Quando você tá presenciando alguma coisa que te causa emoções muito boas, né? De felicidade, de alegria, de êxtase. Seu corpo naturalmente fica relaxado, né? Descontrai e o sorriso é natural, vem instantâneo, né? Uhum. Então, é isso, assim, né? Perceber mesmo. E acho que para isso você tem que trabalhar a reconexão mesmo. Com você mesmo. Sim. Com o que você sente. Se perceber, né? Muito legal, né? Eu viajei aqui, né? É uma viagem, né? Mas é uma viagem muito interessante, eu acho. Mas me fala aí, o que mais? Como é que tá a sua vida pessoal, emocional, familiar? Porque o Xandão, ele, a proposta desse podcast, ele falou assim, não, cara, nós temos que ouvir, mas a gente tem que ouvir como é que a pessoa tá lá por trás, dos bastidores.
Você falou assim, não falou, Jandão, mais ou menos? Não, é porque eu acho que... assim, eu fico... Presta batatinha rapidinho, vai. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu não falei ainda como é que eu cheguei onde que eu tô hoje. Então vamos lá. Bom, eu fiz faculdade de engenharia florestal, entrei no mestrado, mas nessa trajetória da minha formação, eu sempre gostei muito de cuidar da saúde. Então, eu sempre, além de estudar coisas relacionadas à saúde de forma mais integrativa, natural, e do autoconhecimento, meditação, yoga, enfim, sempre gostei muito de estudar esses aspectos, né? De qualidade de vida, né? Tanto física, então, eu sempre me preocupei com a alimentação, mas quanto mental, emocional, né? Então, no meu período assim de graduação, digamos assim, eu já fui trilhando um caminho paralelo, que era o que realmente eu queria estar fazendo, mas eu não sabia ainda, né? E aí eu fiz minha formação de yoga, então eu sou instrutora de yoga também. E aí eu comecei a mergulhar dentro da yoga, e aí dentro da yoga começou a me despertar outras vontades. E aí eu fui fazendo outros cursos, fiz minha formação. Isso durante o mestrado, aquelas coisas? Durante a minha formação, aí eu fui para o mestrado e continuei. Legal. Então, durante o mestrado, eu fiz minha formação do Instituto Bioflow, né? Com a inteligência emocional. Ao mesmo tempo que eu já ia também participando do processo, fazendo em mim mesma, recebendo, né? Um trabalho terapêutico em mim mesma. E o que me ajudou também a despertar ainda mais pro que eu realmente queria, né? E aí eu também fiz minha formação em acupuntura, medicina chinesa, porque também queria... eu gosto dessas vertentes que olham aspectos mais com esse olhar integrativo e vitalista, que trabalha mais a saúde do que a doença. E aí, enfim, trilhando esse caminho, eu fui percebendo que eu gostava mais de estudar essas coisas, né? De aprofundar, de pegar livro e realmente estudar aquilo, e a vontade de também atuar com aquilo era grande. Eu só não tinha, acho que ainda, coragem de assumir isso para mim mesma, né? E aí, no meio dessa confusão do mestrado, da crise, que eu entrei numa crise emocional também, com o trabalho terapêutico me ajudou demais a entender realmente, de fato, o que eu queria e criar coragem para assumir isso e começar a fazer essa trajetória que estava de fato relacionada com um propósito, que fazia sentido para mim. E aí, terminando o mestrado, eu já também terminei minha formação no Instituto Bioflow e voltei para Belo Horizonte, né, porque essa trajetória foi fora de BH. E aí comecei a atender com a respiração Bioflow, com processo emocional, ressignificação emocional, alguns atendimentos de floral também, que eu acho que também dá um empurrãozinho em alguns aspectos emocionais. E é também um tratamento natural que trabalha de forma muito sutil, né? Não tem contraindicação, então eu gosto, acho interessante usar e faz muito efeito. E aí eu, né, agora assumi de fato que é isso que eu queria fazer, assim. Então, por enquanto, o diploma está engavetado. Não sei se algum dia pode ser útil. Não me arrependo de ter feito essa trajetória. Talvez eu tenha fugido um pouco do que eu queria, mas eu aprendi muita coisa boa. E pode ser que um dia seja útil. Mas acredito que também faz parte da minha formação como ser aqui na Terra, né? Os aprendizados que eu tive, as pessoas que eu encontrei nessa jornada, nessa caminhada, né? Os aprendizados com diversas áreas, né? E então tento pegar o que é de bom, né? Aquela história, né? Pega lá daquele caminho que você experimentou, colhe o que é de bom, os frutos, né? E agradece o resto, e é isso aí, segue em frente. E não é fácil, né? Eu vejo isso, eu acredito que não deve ter sido fácil, e não deve ser fácil ainda, porque se colocar nesse tipo de trabalho, eu acredito que é muito próximo a abrir uma empresa, né? Porque você começa a fazer aquilo ali, você acredita, você estuda, mas
você tem que buscar também pessoas que acreditam, que querem melhorar, que querem aprender aquilo. E é aquele negócio, eu não acho que é do dia para a noite vai chover de pessoas querendo fazer aquele tipo de trabalho. Tem toda uma construção, assim como é uma empresa, que muitas vezes 1 ano, a minha empresa, eu demorei 3 anos, até um pouco mais, para começar a chegar num ponto de equilíbrio e começar a conseguir investir no meu próprio negócio e ter, de certa forma, um pouco de... colher, né, os frutos que eu plantei durante 3 anos. E acho que deve ser muito parecido, né? Você criar seu nome, a sua... Porque é muita indicação também, né? É muita... A pessoa... Com certeza. Claro, ninguém faz uma mudança dessa de vida, de rumo profissional, querendo mudar o jogo assim da noite pro dia, né? Já desfrutando de todas as possibilidades e chovendo clientes. Não é assim que acontece. Essa não é a realidade. A gente precisa se construir. Tudo é uma construção. E aí precisa de ter paciência, de não desistir, de ter calma com você mesmo, de ter calma com o processo, né? De aprendizado, de se reconhecer naquele campo, de fazer um bom trabalho, porque a partir daí as pessoas vão chegar, né? As pessoas vão chegar e através dessas pessoas que chegarem vão chegar outras, né? E nunca parar de estudar, né? Porque é um caminho para a vida toda. Uhum. Como qualquer outra área, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, estudando, aprofundando para realmente fazer um bom trabalho, oferecer um bom serviço, né? E se dispor e estar ali aberto, né? Aberto a vivenciar esse processo, assim, de estar aberto para um novo caminho. Uhum. E claro, estou me construindo ainda, né? A cada dia, a cada nova etapa, eu aprendo uma coisa nova, eu desenvolvo uma nova habilidade, melhora meu processo de escuta empática, melhora meu processo de diálogo, melhora minha atenção para estar ali realmente mais presente para aquele ser que está ali no processo terapêutico. Então a gente vai se desenvolvendo, né? Vai aprendendo com o processo. E é isso, precisa ter calma, né? Como dizia um grande mestre de yoga, ele sempre falava assim, sem pressa nem pausa, um movimento contínuo, um passo de cada vez, mas sem ter pressa, porque isso gera ansiedade, gera tensão, gera preocupação, né? Uhum. E você acaba se perdendo no caminho. Igual academia, né? Eu sempre falo isso aí porque eu ouvi isso em uma palestra uma vez e isso ficou, tipo, você vai, sei lá, numa academia 1 semana, 2 semanas, 1 mês e você não vê nenhuma mudança. E aí muitos desistem nesse processo porque você não consegue perceber todo dia a mudança. Você percebe depois que 6 meses, 1 ano, aí você olha e fala, nossa, olha como é que eu era 1 ano atrás e como é que eu tô agora. É uma coisa que é só a constância, não é? Você não vai vendo o resultado. O resultado, igual você pensa assim, depois de trabalhos, você olha para 5 anos atrás. Aí você lembra de algumas histórias, de alguns casos. Como é que eu era 5 anos atrás, né? O quanta coisa mudou, como minha percepção mudou para muitas coisas. E é claro, algumas coisas aceleram isso e tal, outras não. Mas eu tô lembrando aqui que o maior acelerador assim, que eu já tive é ser pai, né? Vocês ainda não são, não, mas parece que assim, você envelhece uns 10 anos, mas você vê de uma outra visão as coisas. E eu sempre fui muito, tipo... Sempre arrisquei muito as coisas, sempre não cuidei muito. Depois você não vive mais para você só. Você não pode morrer mais. Você não pode correr o risco e tal. E aí eu acho que é um pouco parecido, assim. Claro que não é um processo tão brusco, mas o autoconhecimento se acelera um pouco esse processo de amadurecimento, de entender mais sobre as coisas, né? Sobre si mesmo. Não é não, Paulão? Isso aí. Tem uma coisa assim que para negócios também é muito importante, né? Que é focar no processo, né? Às vezes a gente foca muito no resultado e, cara, não é assim.
É o processo ali. Você tá ali pelo processo. Melhorar o processo, entender, olhar, né? Viver cada instante. É aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Cara, isso é o processo intuitivo, isso é a espontaneidade. Você está aqui em cada instante. Aproveito aqui esse instante. Aí daqui, no instante seguinte, eu aproveito o instante seguinte. E assim a gente vai vivendo. E se a gente faz as coisas pensando no resultado, aquilo vai só te trazer estresse, ansiedade, igual você falou. Chegou no resultado, não chegou no resultado. As duas coisas vão te estressar. As duas coisas vão te dar um avalanche emocional pro bem e pro mal, entre aspas, tá? Bem e mal, assim. Até a euforia também vai desgastar o seu organismo. É uma coisa que pouca gente fala, mas também, verdade, né? Só o outro extremo. E aí, de repente, eu tô esperando um resultado excelente, aí dá um resultado merda. Aí sua euforia foi lá em cima e depois tô esperando que vai dar tudo errado, aí dá um resultado muito forte. Agora, quando você foca no processo e aceita o resultado que vem, aí as coisas funcionam e aí você consegue todo dia fazer um pouquinho, né? Isso aí. E é engraçado você ter falado isso, porque... Vai no banheiro, pode continuar. Que me veio uma coisa aqui na cabeça, né? Como as pessoas, elas estão tão focadas no resultado, né? E esquece de viver o presente, e elas estão tão assim, elas não vivem o presente de fato. Isso é a grande causa da infelicidade do ser humano, assim. Tem estudos, tem até uma pesquisa que foi publicada na Science, acho que é de 2010, eu vou conferir depois, eu passo para vocês. Que fala justamente isso, assim. As pessoas, elas estão habituadas a fazer coisas rotineiras, né? E elas estão o tempo todo pensando em outras coisas. Estão pensando que ela podia estar fazendo aquilo, pensando no resultado de tal, fazendo aquele trabalho já pensando no resultado, em vez de estar ali pensando em fazer aquele passo, dar aquele passo. Não, ela já está com a cabeça lá na frente. E aí ela nunca está satisfeita com o que ela está fazendo, porque ela nunca está ali presente de fato. Ela está sempre pensando no resultado, e se o resultado der errado, e se o resultado nunca chegar, e se chegar do jeito que eu não quero, do jeito que eu não espero, já vai criando uma infelicidade momentânea ali naquele momento, em vez de se conectar com o passo que ela está dando ali, um de cada vez. Sim. Um de cada vez. Muito louco isso, exatamente. E aí aquilo desanima a pessoa, porque imagina, você está no processo. E aí você já começa a trazer uma emoção negativa de um fracasso. Aquilo só vai atrair o fracasso. Aquilo, na hora que você tiver que dar um passo aqui diferente, aquilo só vai te travar. Não, isso não vai dar certo, é melhor parar. E aí você acaba até paralisando, né? Então eu foco no processo, muito louco. E tem outro aspecto interessante, né? Que as pessoas têm a tendência, às vezes querem mudar um hábito, né? As pessoas têm tendência de já querer mudar, assim, de uma vez. Então, eu quero começar a meditar. Então, eu vou meditar, me coloquei uma meta, eu vou meditar meia hora todo dia, a partir de hoje, a partir de amanhã. Terças e quintas, às 21h30, tem meditação online. Meu perfil, Paulo RF Vale. A Ananda deve estar lá no próximo. Vamos ver. Estarei aí, ó. Não, mas o que eu quero dizer é assim, as pessoas se propõem, elas se colocam num lugar que é mais desafiador do que elas dão conta. E elas vão se auto-sabotar nesse processo. Sim. Porque é aquilo, né? O corpo... Passo, né? Um passo desse tamanho. É aquela história que a gente estava conversando antes, mais cedo. Que a nossa mente, né? O nosso cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, ele está condicionado, acostumado a seguir viver de uma certa maneira, com aqueles hábitos. E ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele só entende que aquilo é aquilo que a gente vive, a gente faz aquilo todos os dias, durante toda essa vida que a gente viveu, e deu certo, porque a gente está vivo. Então, é como se fosse o cérebro mais ligado à sobrevivência do ser humano mesmo. E aí, ele não entende que o nosso cérebro racional, que já é o córtex neofrontal, né? Ele já tem a parte da consciência, que entende que tem aspectos bons, hábitos bons e hábitos ruins. Só que a gente não consegue, a gente quer mudar um hábito, mas a gente tem dificuldade de mudar aquele hábito.
Porque justamente a gente quer transformar de uma vez. E essa transformação de uma vez, o cérebro reptiliano entende como um perigo. É uma ameaça. Uma ameaça, porque você viveu até hoje fumando todo dia. E tá vivo ainda, você vai largar o cigarro da noite pro dia, se resolveu parar de fumar, ele vai entender que isso é um risco à sua vida, mesmo ele não sabendo que é justamente o contrário, né? Sim. Mas aí, e aí o que acontece? A gente se auto-sabota. A pessoa desiste. E é isso que acontece com qualquer hábito que a gente vai tentar mudar ou qualquer hábito novo que a gente vai tentar introduzir na nossa vida. E aí que é a importância de não ter pressa, de já não querer atingir um resultado lá na frente e dar um passo de cada vez. Então, assim, por exemplo da meditação, que eu já fiz com alguns clientes meus. Tinha alguns que tinham muito desejo de começar a meditar. Uhum. Só que é aquela coisa, vou meditar 30 minutos por dia. Aí passou uma semana, já não dá conta mais de ficar sentado, não desiste. Aí se auto-sabota, pronto. Aí daqui a um ano tenta de novo. É sempre assim, né? A gente vai nas tentativas de tempos em tempos. E aí, o que eu sugiro? Por que não começar com 5 minutos? E não precisa ser todo dia. Sim. Coloca, sei lá, um dia sim, um dia não, 3 vezes por semana. O que você sabe que você vai dar conta. E se você não der conta, diminui um pouquinho. E vai assim, vai durante um mês, 5 minutos, 1 minuto que seja, um instante. E aí, com esse tempo, esse progresso, né, com essa trajetória de um passo de cada vez, o cérebro vai começar a entender que aquilo não é ruim. Exatamente. Que aquilo não é uma ameaça. E aí vai começar a entender que tá tudo bem em você tentar mudar aquele hábito, introduzir aquele hábito novo. E aí, com o tempo, você realmente vai criar coragem, força suficientes para reverter um hábito. E existem mecanismos que ajudam, né? Tá bom. Eu acho assim, por exemplo, você ter um canto lá para fazer meditação, por exemplo, é uma coisa que eu ouvi há pouco tempo atrás e minha mãe sempre fez isso. Meus pais, eles prepararam um ambiente, mesmo que seja uma poltrona do lado da cama, ali um lugar que é para aquele ritual de meditação diário, porque você vai estar ali passando o tempo inteiro, você vai estar lembrando daquilo, né? E aí é o lugar onde você senta e você está ali para aquilo. Isso muitas vezes são coisas pequenas, mecanismos assim que nos ajudam a passar dessa primeira fase. Porque depois que passa da primeira fase fica muito mais fácil, eu acho, né? Quando já existe um hábito, uma rotina, quando você transforma, aí você sente falta, né? Aí inverte a roda. Aí quando você não medita, você se sente mal ou acelerado. Ou desconectado. Né? Exatamente. Show. É isso, né? Tem mais alguma coisa pra gente conversar? Uai. Sempre tem, né? Mas vai dar tempo, não. Tipo isso. Então nós vamos ficar aqui até amanhã. Até amanhã. Pois é. Muito bom rever a Ananda. Tinha quantos anos que a gente não... Eu não revi a Ananda, eu acho que tinha uns 10 anos. Viu? A gente não conseguiu chegar no número, né? Não consegui. Mas mais de 10 anos né? Cara, eu vou te falar que eu tô muito intuitivo, é o que eu tô falando. Então, assim, o número que eu falar aqui, eu acho que é. Eu acho que a última vez que eu vi a Ananda foi lá pra 2011, chutando. 10 anos atrás, eu acho. Será? Eu acho. Bom, mas tem muito tempo, basicamente. Tem muito tempo. Devia ser no Congresso de Jovens. O meu chute aqui é no Congresso de Jovens. Né? Acho que a gente já deve ter se esbarrado aqui em Belo Horizonte em algum momento, não sei. Eu lembrei. Eu esbarrei com você há uns 7, 8 anos, num ponto de ônibus em frente ao BH Shopping. Nossa, esse aí eu não lembro. Nossa, eu não lembro. Eu lembro que eu até não reconheci, falei, será que é? Não sei o quê. Aí eu cumprimentei, a gente não falou nada, porque tipo, e aí, beleza e tal, trocamos 2 minutos de conversa, e aí cada um foi pro seu lado. Lembrei agora, não tinha lembrado. Mas enfim, muito bom rever vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E parabéns também, né, pela proposta. Muito interessante. E espero que cada vez mais conhecimento aí venha a partir desse processo
de negócios à parte. Negócio da parte. Muito bom. E a gente vai melhorando a cada dia, né? E a gente queria agradecer certeza. aí a presença. A gente teve algumas intercorrências no caminho, problemas com pilha. Pilhazinha aqui, ó. Acabou. Vamos correr atrás. E eu não sabia que vendia pilha na padaria. Ah, vende. Não sabia. Isso foi um aprendizado hoje. Muito bom, muito bom. Então é isso. Foi um prazer ter você aqui. Um abraço e até mais. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu.